Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo sobre as culturas dos babilônios, sobre os escritos e as ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e de interpretar sonhos, tal como José do Egito. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, ao final da faculdade empreendida por Daniel e seus companheiros, ao final do ensino superior imposto por Nabucodonosor, Daniel e seus companheiros, em uma rotina super sadia de estudos, exercícios físicos e uma dieta rigorosa, no fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio, servidores de confiança do rei. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto sobre política econômica, sobre economia política e demais questões governamentais que exigissem inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 jovens eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até ao ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Dieta de Daniel é a dieta da linguagem sadia. Ao darmos aplicabilidade às lições aprendidas deste texto, vemos bastante bem claramente que quanto mais manusearmos sadiamente a linguagem com palavras de desenvolvimento, linguagem e pensamentos sadios, aprendizados de saberes, letramentos para o estabelecimento da cultura da paz, leitura de livros sadios, pensamentos esvaziados de ansiedades, tanto mais manusearmos a linguagem sadia, mais inteligentes nos tornaremos. Do mesmo modo que, contrariamente, quanto mais manusearmos linguagem perversa, linguagem que nos embrutece, que nos dessensibiliza, mais burros nos tornaremos, mais embrutecidos, mais afastados das coisas dos saberes e dos conhecimentos elevados. É a lição que derivamos da leitura do capítulo 1 do profeta Daniel. Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Por favor, jovem GPS, dê a pausa. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GY. Por favor, amada inteligência divina, capítulo 1 do livro do profeta Daniel, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Episódio: Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Vai! No 3º ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos
de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei, e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dei-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia.
E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Maravilha! Leitura perfeita, jovem GY. E por favor, jovem GPS, dê o play. Que há uma correspondência recíproca entre o profeta Daniel da Babilônia e José do Egito, que viveu cerca de 1000 anos antes do profeta Daniel. Cerca de pouco mais de 1000 anos antes, em relação ao tempo que o profeta Daniel viveu. É isso. Correspondentes e correlatos recíprocos, vivendo em tempos diferentes da história, mas servindo a Deus